descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás da oração. Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso quando a tentação chegar-se para ti. A paz do Senhor! Estamos aqui para mais uma lição. E hoje é a lição de número 4. Estamos estudando o livro de Gênesis. E nós vamos hoje dar continuidade. Nós somos da Assembleia de Deus, Ministério Guaratinguetá. E vocês? Como estão? Tudo bem? Prontinhos aí para a gente continuar o nosso estudo? E a Bíblia? Você já pegou? Faça favor, hein? Vamos acompanhar na Palavra de Deus. Isso é muito importante. Lembrando que nós já passamos por 3 lições. Se você ainda não acompanhou, por favor, acompanhe para ter a sequência dos estudos. Tudo bem? Nosso estudo é para a classe de adolescentes, a Escola Bíblica Dominical, a EBD, da classe de adolescentes. E também esse estudo nós queremos deixar para os professores da classe de adolescentes. Aqui nós fazemos apenas uma forma bem rápida, a nossa revista de estudo, mas você pode melhorar isso que nós estamos apresentando. Você pode pesquisar, você pode colocar outras referências bíblicas e assim preparar o assunto para a sua classe, tudo bem? Então vamos lá. Na nossa lição de número 3, nós falamos sobre a criação do homem e da mulher e foi deixado um desafio para vocês. Vocês que acompanharam a lição, fizeram o desafio, vocês leram o Salmo de número 139, vocês perceberam que amor, que grandeza, que poder de Deus quando Ele pensou em cada detalhe quando fez você? Você conseguiu responder a pergunta quem eu sou? Conseguiu escrever alguma coisa sobre você? Que bom! Se você não fez, faça isso, tá bom? Para você perceber o amor e o carinho de Deus. E hoje, a nossa lição de número 4, nós vamos dar continuidade aqui no livro de Gênesis e nós vamos estudar sobre o descanso. Que palavra gostosa, né? Descansar. Isso, o que você vem à sua mente quando fala em descanso? É tão gostoso, não é mesmo? Mas nós vamos entender aqui na palavra de Deus que descanso que é esse. E nós colocamos aí o 7º dia. Por quê? Porque nós já vimos nas lições anteriores a criação nos 6 dias, né? Vocês acompanhem, quem ainda não acompanhou. E nós vamos ter um texto aqui que nós chamamos de texto áureo, é o texto base aqui do nosso estudo. Então vamos lá. Onde que está? Em Gênesis, no capítulo 2, o versículo 2 e 3. Vamos ler? Você pode ler aí junto comigo. Está com a sua Bíblia? Vamos ler? E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito,
descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Certo? Nós temos uma leitura bíblica e ela está em Êxodo, no capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Mas nós vamos fazer essa leitura de alguns versos dessa leitura bíblica mais para frente um pouquinho, quando nós estivermos aqui tratando realmente do nosso assunto aqui, dos nossos subtítulos, tá bom assim? Então, vamos lá. Temos uma introdução. Como a gente tem feito em todas as outras lições, a gente está dividindo o nosso estudo para facilitar o seu entendimento, tá certo? Então, a gente sempre faz uma introdução, depois nós temos aqui 3 subtítulos e uma conclusão. Então, nós vamos ver o descanso como um dia na semana, nós vamos ver o descanso como um lugar e nós vamos ver o descanso como alguém especial. Você já tinha pensado nisso? Olha que interessante. E depois a gente tem uma conclusão. Prosseguindo a nossa introdução. O que nós vamos estudar hoje? Nesta lição, nós vamos meditar acerca da maior e mais sublime obra espiritual e que foi revelada na criação. Vejam que tudo está no início. Por isso é importante estudar o livro de Gênesis. Essa revelação, ela não está na existência do firmamento, não está nos luminares e nem mesmo no homem, que foi foi a maior criação de Deus, que nós estudamos na lição passada. Mas onde que está então esta revelação espiritual? Ela está no descanso do 7º dia. E nós vamos descobrir os significados terrenos e espirituais desta pausa, que representa tanto um dia na semana, como um lugar e como alguém muito especial. Tudo bem? Então vamos lá. Partindo para o nosso primeiro subtítulo, nós vamos ter o descanso como um dia na semana, tá certo? Olhando aí na nossa folhinha, né? Se a gente tiver um calendário aí pertinho, a gente vai ver que a gente tem os 6 dias aí, depois nós vamos para o 7º dia aí, contando o sábado. Esse é um período de tempo. Se você se lembrar bem, nós já vimos isso na criação, nas nossas lições anteriores. Quando nós temos assim, sempre que Deus criava, né, trazia a existência, Deus sempre acrescentava tarde e manhã, tá certo? Se você ler os versículos anteriores, você vai perceber isso. E foi sempre, Deus falava assim, foi à tarde amanhã o dia 1º, foi à tarde amanhã o dia 2º, e assim até o 6º dia, quando ele disse foi à tarde amanhã o dia 6º. Então, quando a gente tem essa expressão aí, tarde amanhã, ela nos dá a ideia de um período de tempo, que nós vamos entender aqui como dia, numa contagem diferente nossa, né? Nós contamos sempre, passamos contando um dia da meia-noite, né? E aqui não, aqui já era no finalzinho da tarde, quando o sol estava já se recolhendo, se pondo, é que contava o dia. Por isso sempre era tarde e manhã. Isso tem um sentido também, né? Porque pega sempre o momento da escuridão e depois vem a luz, né? Amanhã, a luz. Então, nós vamos ver que esse descanso aqui, representando um dia na semana, era um período de tempo. E diz aqui que Deus descansou no 7º dia, certo? Então Deus ficou muito cansado. Será que é isso? Não.
Deus não se cansa. Este significado aqui desse período de tempo, desse dia, esse descanso, ou seja, foi uma satisfação, foi uma alegria, Deus contemplando toda a sua obra, certo? Isso foi uma satisfação que nós podemos entender assim, tá? Mas representando aqui a palavra sábado, o que significa essa palavra sábado? Nós temos aqui que ela fala o seguinte, é um descanso. A palavra sábado significa descansar, descansar de trabalhos temporais para fins santos. Então foi um período de tempo estabelecido por Deus. Aqui nós vamos ver que Deus, após ocupar-se 6 dias da criação, ele descansou. Nesse sentido carnal, como um dia da semana, a gente vai ver que Deus, ele vai colocar como uma ordenança esse dia da semana. Mais para frente, quando a gente estiver lá no livro de Êxodo, a gente vai ver quando Deus fala sobre os mandamentos, os 10 mandamentos em Êxodo no capítulo 20, que é aquela leitura bíblica que eu disse que a gente ia ver depois, né? Nós vamos ver ali Deus estabelecendo um dia, estabelecendo esse dia em favor do homem. Nós podemos até conferir aqui em Êxodo no capítulo 20, do versículo 8 até o 11, quando diz assim, olha, você pode depois ler com mais calma. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, aqui nós vamos ver que foi estabelecido um dia de descanso. E qual o propósito disso? Como um benefício, você pode ver aí que nós deixamos no nosso slide aí, escrito assim, olha, esse benefício foi estabelecido para a felicidade do homem, para o seu bem-estar físico, mental, e também para ser guardado e santificado ao Senhor. Então, isso tinha um propósito, como ordenança. Deus estabeleceu esse dia de descanso, tá certo? E depois nós temos outras referências bíblicas também que mostram que Deus ordenou que até a terra precisava de um descanso. Durante 6 anos eles iam plantar, colher, cuidar da terra, mas 1 ano a terra era para ficar descansando. Então Deus colocou isso num descanso de bem-estar físico, mas já querendo mostrar ao homem algo muito mais sublime do que isso, tá certo? E interessante que quando a gente vê aqui no capítulo 2, falando do sábado, a gente não percebe nenhuma referência falando que foi tarde e manhã. Você não vai encontrar isso. Interessante, né? Ficou indeterminado, certo? Parece que esse sábado não se concluiu, tá certo? Então, olha, nós também deixamos um versículo aí muito interessante, porque com o passar do tempo, com essa ordenança de guardar o sábado, isso foi perdendo o real significado de um repouso. E isso foi se tornando um peso,
certo? Tornando assim um peso por causa das inúmeras regras da religião judaica. E aí nós vamos ver que Jesus, né, usava o dia do sábado. Nós temos várias passagens bíblicas que nós vamos ver o próprio Senhor Jesus curando no dia de sábado. E isso causava muito conflito, né, entre Jesus e os fariseus. E aí nós temos uma expressão bonita aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2 e versículo 27, que eu deixei aí para vocês também, que diz assim, ó: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do... Tá certo? Então, aqui nós falamos sobre o sábado como um dia na semana, que ele tinha esse sentido de descanso, um momento para parar, para deixar os seus afazeres, mas era para santificar esse dia ao Senhor. Então, não esquecer de Deus, o Criador, né? Lembrando que Deus também fez tudo, criou, trouxe à existência o que não existia e diz que ele descansou, se alegrou. Então, da mesma forma, o homem, ele teria o seu período de trabalho, mas para reservar um tempo depois para se refazer, né? Isso de forma física, mental e consagrando esse dia ao Senhor. Tudo bem? Vamos lá agora para o nosso segundo subtítulo. Antes, porém, eu deixei aqui algumas referências bíblicas que vocês podem ler, outras passagens falando sobre o sábado como um dia na semana. E o nosso segundo subtítulo, descanso, um lugar. Olha que interessante essa outra divisão aqui do nosso sábado, se referindo a um lugar. A palavra de Deus nos fala de um lugar de repouso. Que lugar que é esse? Um lugar que não haverá mais choro, nem morte e nem dor. Uma morada eterna, preparada para os salvos ao lado do Senhor. Você sabe que lugar que é esse? Que não vai ter nada disso? Vai cessar a lágrima, o choro, a tristeza, a doença. Que lugar que é esse? Esse é um lugar de descanso, é a nossa morada eterna, o céu, um lugar que foi preparado. E a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4 e o versículo 9 nos dá essa esperança, quando diz assim, olha, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Essa é a nossa esperança, que nós temos um lugar de descanso para onde nós estamos nos preparando para ir morar lá, certo? Essa é a nossa fé e a nossa esperança. Então, o sábado também tem esse sentido, tá? Como sábado significa descanso, nós estamos falando aqui que a palavra de Deus nos mostra um lugar para esse descanso, certo? E vamos lá agora para as nossas referências bíblicas. Olha, nós temos aqui Miqueias, João, Hebreus. Miqueias diz, ó, levantai e andai, porque... Você sabe o finalzinho do versículo? Não sabe? Diz assim, ó, não é aqui o lugar do nosso descanso. Depois você pode ler as outras referências. E o nosso terceiro subtítulo diz, descanso, alguém especial? Como isso? Como alguém pode ser um descanso? Aqui nós temos uma revelação, uma sublime revelação do que significa o descanso, certo? E refere-se a alguém muito especial. Quem é? Você sabe? Lógico que sabe.
refere-se ao Filho de Deus, o nosso verdadeiro descanso. Quando nós lemos a respeito de Jesus, da sua missão, do que ele veio fazer aqui na terra, nós temos várias passagens bíblicas que nos falam, né, de tudo que nós podemos encontrar em Jesus. E uma das coisas que nós destacamos aqui, dentro desse estudo, é o descanso. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse as palavras que estão registradas aqui em Mateus, no capítulo 11, 28 e 29. Você consegue ler aí? Vamos ler juntos? Olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que a gente vai encontrar? O próprio Senhor Jesus diz: encontrareis descanso para as vossas almas. Olha que lindo, gente! Que coisa mais preciosa que nós temos aqui, que revelação que nós temos aqui. Essa é uma expressão, né, maravilhosa para nós. Quem que é o nosso descanso? Quem que é o nosso descanso? É o Senhor Jesus. Ele é o Senhor do sábado. E ele é o próprio sábado. Então, aqui o sábado já foi para um outro sentido, sendo representado aqui pelo próprio Senhor Jesus. Então, nós temos o significado espiritual do sábado. Através de Jesus Cristo, nós tivemos o descanso, a libertação do pecado. Ele é o nosso descanso. Se você está se sentindo cansado, você está precisando de um descanso, é Jesus que nós apresentamos para você. Ele é o descanso. Ele chama, ele convida. Vem para os braços de Jesus. Ele vai cuidar de você. Ele tem a resposta, ele tem solução para os seus problemas. Ele é a cura, ele é a salvação. Ele é o nosso descanso. Glória a Deus. Amém? Que você possa ter esse descanso, que todos nós possamos estar nesse descanso. E assim nós vamos para a nossa conclusão, entendendo esse sábado que nós temos aqui em Gênesis. Então nós meditamos acerca do real sentido do descanso, mencionado no livro de Gênesis. Se no primeiro livro o repouso é uma revelação, na lei, como nós lemos em Êxodo, era uma figura daquilo que é perfeito. E o que é perfeito? É Cristo Jesus, o Senhor do sábado, o nosso real e verdadeiro descanso. E é por este sábado, ou seja, por Jesus, que habitaremos para todo sempre nas mansões celestiais. Glória a Deus. E será que vai ter desafio? O que vocês acham? Eu bem que pensei em deixar vocês descansando. Pensei assim, não vou colocar um desafio essa semana. Nós falamos do sábado, então vou deixar todo mundo descansando. Mas depois eu pensei bem, não podemos ficar sem o nosso desafio. E qual será o desafio? Pense aí, imagine aí. Que desafio, hein? Pensou alguma coisa? Vamos lá. Olha que desafio. Você vai adorar a Deus. Você vai louvar, você vai orar, você vai pensar na grandeza de Deus, no que Deus fez por nós.
de nos dar esse descanso, de prometer para nós um lugar especial através de Jesus Cristo, de nós podermos estar nos braços dele. O que você pensar aí, você vai agradecer, você vai adorar, você vai louvar a Deus, tá bom assim? Que Deus te abençoe, que você tenha, aprendido conosco através deste estudo e continue lendo a palavra de Deus e vem para Jesus. Amém? Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação acharás da oração, Deus aí vitória aos santos concedeu.